Paz, irmãos, tudo bem? Estão curtindo o sol igual eu? Milagre, né? Um bom milagre. Que continue assim, faça a dança da chuva, faça o que você quiser. Beleza, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmo, no capítulo 1. Salmo, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 3 somente. Salmo 1. Deus nos ajude logo a marcar um churrasco com bola lá no parque, lá no sul, né? Igual a gente faz anualmente, as crianças nadando lá na praia, né? Vai ser bem legal. Aquela praia de água gelada, né? Só para elas mesmo, né? Salmo 1 diz assim: como é feliz quem não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Obrigado pela liberdade que possuímos. Obrigado por estarmos aqui com saúde, Senhor. Obrigado por esse clima tão gostoso. Nós te louvamos e pedimos agora, dá-nos da tua bênção, para que com atenção devida possamos receber a tua palavra e sermos nutridos por ela uma vez mais, pois precisamos ouvir tua voz. E pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, eu continuo hoje essa série involuntária sobre árvores. Às vezes eu paro para pensar em oração e vem um tema, vem várias partes do negócio, eu faço a diagramação, coloco 1, 2, 3, imagino se vai ser possível uma única sessão para falar, tem tudo mapa bonitinho, tem vezes que não tem mapa nenhum, tem vezes que tem a palavra e você não sabe para onde vai depois, porque é o Espírito que move, e eu quero crer que assim deve ser para sempre, porque nós somos somente servos, é o Senhor quem fala. Mas quando eu me peguei refletindo durante essa semana, me preparando para a mensagem, não saía da minha cabeça. Eu falei: Senhor, eu estou entendendo, acho que o Senhor quer que eu continue falando sobre árvores. E essa passagem que nós vamos hoje tentar refletir um pouco sobre ela fala sobre uma árvore que é feliz e é frutífera. E nas muitas passagens onde árvores aparecem como uma ilustração ou como uma alusão ao ser humano, talvez essa seja uma das mais importantes, porque ela reflete saúde dessa árvore, ela fala da função dessa árvore, ela fala do status dessa árvore. Então eu queria que você encarnasse que essa árvore feliz e frutífera que nós vamos pensar nessa noite é a minha vida e a sua vida. No ano passado nós pensamos sobre o que nós fazemos debaixo da árvore da figueira, mas hoje a árvore é você, hoje a árvore sou eu. E essa árvore do Salmo 1, ela não tem uma classificação específica. Nós não sabemos se ela é uma figueira, se ela é uma oliveira, nós não temos ideia. Ela é uma simples árvore. Entretanto, é uma árvore figura, é uma árvore sem categoria, mas é uma árvore que gera fruto, é uma árvore constante. E o salmista então nos oferece esse modelo inicial do que essa árvore faz, do que essa árvore tem, e ele define duas categorias. Primeiro, para nós sermos como essa árvore, primeira categoria é o que não devemos fazer, e a segunda categoria é o que nós devemos fazer. Mas antes de definir o não, os don'ts e os do's, ele define qual o status
status dessa árvore sujeito, dessa árvore gente. E a definição que ele dá, que todo mundo aqui leu junto, é felicidade. Essa árvore é feliz. Agora eu não sei o que você pensa sobre felicidade. Como que você classifica a felicidade? Como você atribui estar no momento feliz ou não? Porque geralmente é assim que a gente trata. Estamos numa fase boa, estamos felizes. Ou estamos numa fase não tão boa. Outros não, eu sou feliz com o que faço. Respostinha muito comum de se ouvir: eu amo o que eu faço, sou muito feliz no meu trabalho, curto pra caramba. Um status de felicidade que não muda porque você gosta do que faz. Agora, a felicidade tem que ser pensada, porque felicidade não é algo que, se a gente manter assim simplesmente como felicidade, é todos os momentos que eu me sinto radiante, vibrante, aí nós vamos estar em problemas, porque nós não nos sentimos assim 24 horas por dia, todos os dias da existência. Ou tem alguém aqui que vive 24 horas por dia, todos os dias da existência, com extrema felicidade, up? Não é assim. Se você falar isso, eu vou falar que você não é ser humano. Porque seres humanos têm up and downs, isso é normal. Seres humanos hoje estão muito para cima, amanhã mais ou menos, mas existem algumas constâncias, ao meu ver, que determinam o status de feliz. Ou de, usando o termo do Novo Testamento, de bem-aventurado, que é o termo mais que feliz ainda. E para mim, felicidade, ela vem, ou ela é, ou ela se expressa através da consciência, a consciência do que nós possuímos. Quando nós temos consciência do que nós possuímos, nós temos mais chances de sermos felizes. E essa consciência do que eu possuo me faz pensar em como eu adquiri, em como Deus permitiu eu ter, a começar da vida, da saúde, da família, da onde moro, do trabalho, do sustento, dos amigos, como às vezes cantamos, da igreja, da vida, do estar em Londres, do saber outra língua, do ter sido exposto a uma outra cultura, as experiências que tive com Deus, aquilo que eu tenho. Consciência do que eu tenho. Não há felicidade sem consciência. E essa consciência também serve não só para aquilo que eu tenho, mas serve para me mostrar aquilo que eu não tenho. Porque ninguém tem tudo o que deseja. Eu não conheço um ser na Terra que diga assim: eu tenho tudo, 100% do que eu quero. Sempre está faltando alguma coisinha, pelo menos uma. Na verdade, sempre são mais que uma, são várias. Não, mas eu queria só isso. Eu lembro que eu tinha um amigo meu na minha época de músico, e ele tinha um grande talento. Eu tentava ficando botando fogo nele, né? Cara, vai cantar, você é muito bom, a sua voz é boa. Ele tinha tudo, ele tinha os equipamentos, ele queria gravar coisas, ele gravava num nível assim absurdo, porque ele tinha uma mente muito boa nessa questão de tecnologia. Ele estava na frente de muita gente, a voz era boa, e falava inglês. Nossa, eu nem sonhava em inglês, o cara já falava inglês, tinha experiência legal. Eu falava: meu, por que você não usa isso? Eu vou usar, André, mas eu vou usar o dia que eu tiver meu carro zero quitado, eu tiver meu apartamento quitado aqui em São Paulo e tiver a minha casa, e dava a localização do Guarujá, inclusive, que é uma praia paulistana, lá no Guarujá, a praia de Pernambuco, é lá. O dia que eu tiver minha casa paga lá, o meu apartamento aqui e o meu carro zero, aí eu entro de vez e começo a cantar para Deus. Eu não preciso te falar, se eu te perguntar se você acha que ele conseguiu, se ele está cantando. Nem nenhuma das duas coisas, com certeza absoluta. Porque na consciência dele era só fixação no que não tinha. Então primeiro eu preciso ter para depois fazer alguma coisa. Quando eu falo aqui da consciência do que eu não tenho, é porque quando eu tenho consciência do que eu não tenho, do que eu quero, isso tem que gerar força em mim para eu lutar para conseguir. E não depressão, e não tenho isso, não adianta ficar reclamando. Ficar reclamando do que não tem não leva você para perto daquilo que você deseja. Então a minha consciência de eu gostaria de atingir isso me faz continuar caminhando nesta felicidade, porque eu estou indo me encontrar com aquilo que eu desejo. Por isso que digo que felicidade é a manifestação da consciência do que eu tenho e do que eu não tenho. Do que eu tenho manifesta através
através de gratidão e sorriso no rosto. Do que eu não tenho, me manifesta através de força e desejo de prosseguir para conseguir, para chegar lá. Essa árvore, então, na minha opinião, ela é essa é a descrição. Ela não tem tudo 100%, ela não fica só rindo na vida que nem um bozo, mas tem consciência, vive feliz, vive de maneira equilibrada. Segundo, e agora sim começa o que essa árvore não deve fazer depois do status. Essa árvore, segundo o texto, ela não segue o conselho dos ímpios. Ela não ouve aquilo que não tem a ver com o seu credo. Ela não aceita qualquer palavra contrária à sua fé. E aí, a primeira definição que você e eu temos que fazer é: quem é esse ímpio? E o ímpio, presta atenção, o ímpio é o sem fé, o ímpio é o sem piedade, o ímpio é o cruel, ou simplesmente quem não respeita a fé. Quando a gente pensa no ímpio, geralmente a gente pensa em alguém de fora. Mas a minha pequena experiência de 4 décadas tem me mostrado que, às vezes, crentes podem ter manifestações e pensamentos de ímpios assim de maneira fácil. Pode num dia ter uma descrença e a fé vai para o espaço. E na hora que a fé vai para o espaço, acontecem aquelas tragédias. De modo que eu quero que você não associe simplesmente o ímpio ao cara mau lá do mundo. Porque é assim que a gente pensa, né? Fulano mau, cabra lá é mau, você é pequeno do mundo. Não. Pense em ímpio qualquer coisa que rejeite a fé. Às vezes Deus nos pede fé em algum momento, e se nós não tivermos, nós estamos agindo, desrespeitando a fé, logo como um ímpio. Você imagina se Jó, na hora das tristezas dele, decidisse ouvir a sua carne dolorida, a dor emocional de ter perdido a família? Ele poderia se tornar, ouvir todos os pensamentos que rejeitam a fé, ou pensamentos ímpios. Ele podia: não dá mais, chega, não aguento mais, não fiz nada errado, e a casa está caindo na minha cabeça. Mas não foi assim. Pelo contrário, ele preferia dizer: eu sei que o meu Redentor vive, ele se levantará ao meu favor. Nada muda, não tem pensamento ímpio, não tem. Essa árvore, então, que é feliz e é frutífera, ela não ouve o conselho do ímpio. Agora, segunda pergunta, depois de saber quem é o ímpio, é: como identificar o conselho do ímpio? E a terceira pergunta que eu quero te fazer é: será que ele pode aparecer na boca e conduta de gente que crê? Essa eu já respondi dizendo que sim, frequentemente aparece na boca de gente que crê. Pedro deu conselho de ímpio para Jesus. Os apóstolos algumas vezes: ó Senhor, vamos pedir fogo do céu para queimar todo mundo. Conselho e sugestão de ímpio, de quem rejeita a fé. Agora, a primeira pergunta: como identificar o conselho do ímpio? E a identificação do conselho do ímpio só pode acontecer se você tem duas coisas. Número 1 é conhecimento, número 2, discernimento. Se você não conhece a palavra das Escrituras, você não tem como discernir o conselho do ímpio e cai no conselho do ímpio. Nós precisamos o tempo inteiro, então, nos nutrir para poder analisar e ler o mundo. Gente, o que está acontecendo com esse nosso mundo? Quantos dilemas éticos, morais, quantos conflitos, grupo A lutando contra o grupo B contra C, evangélico contra católico contra espírita, é um bando de informação, tudo lutando e brigando uma com a outra. Sem conhecimento, você e eu não vamos discernir qual deve ser o nosso posicionamento. Posicionamento cristão, posicionamento de amor, posicionamento que não pega em armas, posicionamento de gente que entende as decisões de cada um e respeita. Não fui chamado para desrespeitar a decisão do alheio. Fui chamado para dizer: eu sei quem tenho crido, eu sei o que o
Senhor me disse, o que o Senhor fala, tenho lutado por isso. As decisões dos outros é problema dos outros, não minha, não meu. Agora, sem conhecimento eu não discerno nada. Não discerno nada. E fico caindo nos papos. Aí o grupo A fala mais alto alguma coisa, você vai com eles. O grupo B fala, você vai com eles. Alguém chega perto de você, fala um baita, uma situação que não tem nada a ver, você cai. Sem conhecimento e sem discernimento, nós não chegaremos em lugar nenhum. Para detectar o conselho do ímpio, irmãos e irmãs, você precisa conhecer. De modo que a nossa responsabilidade cristã envolve isso, gente. Envolve um aprendizado constante. Outro ponto que eu quero deixar claro aqui para a gente é que se esse discernimento tem que acontecer o tempo inteiro, esse discernimento tem que saber também quem é aquele que tem tentado influenciar. E aqui, segundo o texto, nós lemos de maneira muito bonita: feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Tem alguém pecador aqui? Levanta a mão junto comigo. Eu sou um pecador. Qual a diferença entre eu e você, juntos pecadores, com os pecadores da Bíblia? Qual a minha diferença sua? Todo mundo levantou a mão. Ninguém falou que não, eu não peco não, eu estou isento, vai sempre. Uma época eu participei de um movimento assim lá no Brasil, que era assim, para você entrar lá você tinha que assumir que você não peca mais. Eu resisti há algum tempo, depois eu falei, não tem jeito, eu peco mesmo. Eu não estou bom para ficar nesse grupo não. Aí o grupo acordou e percebeu que estava fazendo besteira e entenderam o que a palavra diz. A diferença entre nós como pecadores e esse grupo aqui de pecadores não imita a conduta dos pecadores é o seguinte: duas categorias de pecador. Número um é o pecador que peca, que erra e que automaticamente ali no erro ele tem consciência do erro, ele confessa o seu erro. Se o erro dele foi contra um irmão, ele resolve com o irmão, não cai naquela de eu vou orar e Deus sabe de tudo, Deus não sabe de nada. Se você fizer alguma coisa contra mim, vem falar comigo, não vai falar com Deus. Da mesma forma, se eu fizer alguma coisa contra você, eu tenho que me acertar com você. E não ficar lá, o Senhor vai me perdoar. Não vai perdoar não. Deus só perdoa aquilo que eu fiz contra Ele. Se eu fiz contra você, eu devo acertar com você. E depois se eu falo, Senhor, me ajude a não fazer mais essa besteira de novo. Eu afligi o Adonis e já pedi perdão para ele. Será? Aí sim. Agora, se eu não falar com ele ali, vai ficar disso no dito, um negócio feio. Então o pecador, nossa categoria de pecador, é o pecador que erra e corre atrás do erro. Ele erra e fala, Senhor, tem misericórdia de mim agora. Se é humano, se é horizontal, ele vai correndo atrás desse próximo e acerta. E ele vai para o Senhor, para o vertical, dizendo, Senhor, me dá graça, eu não quero repetir isso. Eu não vou permanecer nesta prática pecaminosa. Pegando o meu pequeno exemplo aqui, eu não vou pisei com Adonis hoje, amanhã de novo, depois de novo e continuo. E peço perdão na cara de pau. Tem gente que faz isso, por incrível que pareça. Mas não é essa. A categoria nossa de pecadores dependentes de Deus é: nós não vivemos na prática assumida do pecado. Porque o sangue de Jesus nos lavou, nos purificou. Eu vou errar, eu vou pecar, mas eu não vou assinar embaixo, pequei e vou continuar pecando. Jamais. Jamais. O pecador que a Bíblia se refere aqui, essa conduta, é aquele que peca e diz, pequei mesmo e vou continuar pecando e ninguém me tira daqui, ponto final. É uma decisão. É uma decisão. Você quer fazer isso? Fique à vontade. Seu amigo lá da rua vive assim, é a vontade dele, não tem problema, é a vida dele. Mas é isso que Deus nos adverte a não imitar. É essa conduta. A conduta que assina embaixo, eu vou continuar fazendo. Então essa é a diferença. Terceiro ponto, essa árvore que é feliz e frutífera, ela não se assenta na roda dos zombadores. Quem tem aquela versão mais antiga da Bíblia é a roda dos escarnecedores. Palavra mais complicadinha, mas quer dizer isso, aquele que ridiculariza alguém ou algo. Uma roda que serve para destruir e não construir. Uma roda que vive do papo furado. Uma roda que sabe
quer humilhar o próximo. Essa roda não acrescenta. Eu não entendo porque tem gente que se diz cristã e senta nessas rodas e você vê a pessoa, tá demais. Parece que esse é o seu mundo. Se sente bem nesse contexto. O papo furado está rolando, aquela linguagem, uma pior que a outra. E está se sentindo normal. Não é normal. Segundo aqui a palavra, não é invenção minha, não é incentivo meu. A árvore feliz e frutífera, ela não se assenta nessas rodas. E na Bíblia, a condição de se assentar nessas rodas tem a ver com aquilo que próprios Salmos nos ensina aqui. Eu não assento-me para comer, eu não me assento para estudar, eu não tem a ver comigo. Pastor, você está falando que eu não posso mais conversar com ninguém? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que tem que ter um limite para a gente. E eu falo para vocês, eu fui adolescente, acho que sou ainda jovem, passei por todas as rodas. Eu passo por rodas. Estava falando para a Cecília, um dia desde na minha classe aqui na faculdade, um aluno lá, ele soltou assim uns 15 palavrões um atrás do outro. Foi até cômico a cena, porque um cara mais velho e tal, né? Eu olhei para ele assim e falei, olha cara, só jamais faça isso na sua congregação. Porque ele está treinando para ser um rabino. Ele olhou para mim assim, todo encabulado, falou, não, jamais. Eu falei, não, só pensa nisso, jamais faça isso. Desculpa, desculpa, não fala nada para mim não. Vou ficar aqui, meu ouvido, não é essa besteirada. Mas é legal, se você pôr o seu standard, olha, eu não tenho a ver com isso não, meu. Eu nunca me esqueço, irmãos e irmãs, a minha experiência de escola, em tudo quanto é escola que eu estudei, eu chegava, a bagunça nesse sentido parava. Por quê? Porque era o chato? Porque era o palhação? Não, todo mundo gostava de mim, sempre fui o famoso da escola, o mais zoador, o mais bagunceiro, mas o André não gosta desses papos, então já vamos mudar. Vamos mudar. Se o papo estava rolando lá da mulher, vamos mudar, porque não vai dar ibope. A gente não tem que ter vergonha disso. Você tem que... Tem crente que nessa hora parece que liga a tecla SAP. Fica só com a cara assim, tipo, não vou falar nada porque eu não posso porque eu sou crente, mas também vou continuar aqui, né? É o jeito dele. A árvore que é feliz e frutífera, ela não se assenta. Ela não deixa esse material entrar, porque ele vai ser nocivo. Essas são as partes negativas, mas glória a Deus, porque tem também a parte positiva, é o que fazer. E o que fazer nós lemos. É como... Ao contrário de ouvir o conselho dos ímpios, ao contrário de imitar os pecadores, ao contrário de se assentar nas rodas dos ridicularizadores, ele tem satisfação na lei do Senhor. E ele medita dia e noite. Gente, você faz ou não faz aquilo que te dá satisfação? Alguém precisa te impor algo que te traga satisfação para você fazer porque é difícil? Ninguém. Ninguém precisa impor para você nem para mim algo muito legal. Eu vou falar para você assim, eu vou impor sobre você um holiday de 7 dias ou inclusive. Eu estou impondo sobre a sua vida. Olha, imponha na minha, né? Imponha na minha. Se você foi tocado... Fale comigo no final do culto, eu recebo, eu estou facinho. Você está vendo? Por que eu estou te fazendo pensar nisso? Porque não tem alguma coisa estranha na nossa relação com a palavra. A maioria dos crentes que eu conheço fala assim, é mais difícil ler, eu começo a ler dá sono, começo a ler não entendo, começo a ler não sei o quê. Lê o raio que for, você fala da Bíblia, parece que vira um treco pesado, difícil. Não é. É legal. É legal. Deixa eu te fazer um desafio essa semana. Cada vez que você for entrar no Facebook, prometo para você mesmo que você vai ler 3 versículos da Bíblia. Você vai acabar a Bíblia em uma semana. Tem gente que vai acabar a Bíblia em uma semana. Né?
Bíblia, estuda e é feliz. Pega a Bíblia e gosta dela. Mas essa semana ainda não li. Essa semana, olha, não deu para ler nadinha essa semana. Mas essa semana, o que é essa semana, meu? Você teve satisfação comendo boa comida? Você teve satisfação curtindo o sol? Teve satisfação falando com o familiar? Teve satisfação vendo o filho crescer na bênção de Deus? Teve satisfação da saúde? Satisfação não está não. E não só satisfação, e é lindo como o texto coloca, porque satisfação está ligada a prazer. E prazer não envolve necessariamente muito esforço mental. Certo? Você está lá no Holiday, você faz esforço. Estou aqui me concentrando nessa praia maravilhosa. Não, você está lá só pensando em qualquer bobeira. Estressado. Agora o texto fala que essa árvore frutífera não é só o prazer, ele tem um componente de meditação, e meditação dentro de um tempo. E esse tempo é todo o tempo todo, que é o que significa dia e noite. Não tem hora. A palavra está lá o tempo inteiro, meditando, digerindo, fazendo ela tomar espaço, olhando a palavra e perguntando para ela o que dela já entrou em mim, o que dela já se fez verdade em mim, como que eu posso fazê-la crescer em mim. Isso que fizemos nessa campanha da China e as próximas que eu digo como é prática, é um exemplo prático. Nós precisamos aplicar a palavra na praticidade da vida. E não entendi, legal, não. Ela tem que cutucar o nosso interior e fazer a gente se mexer da cadeira. E dia e noite, em todo o tempo todo. E ele termina dizendo que quem faz isso, sim, é como essa árvore plantada à beira de águas correntes, água fresca. Por que ele não fala água parada? Porque ela pode sujar, não tem vitalidade. Agora a água corrente é viva, é energia. É como a água viva de Jesus que nós podemos beber. Flui o tempo inteiro dele para a gente e da gente para o mundo. Se for água viva, flui em mim o rio do Senhor. E ela dá fruto no tempo certo. E olha que lindo, suas folhas não murcham. Quando começa a vir a primavera, eu pareço um louco na rua. Já falei isso, a Cecília é minha testemunha. Eu fico olhando para todas as árvores, eu fico olhando para todos os brotos que estão nascendo. Parece que controlando, parece que eu sou um policial das árvores e das flores. Está nascendo, olha aqui a folha, olha que lindo. Eu amo ver a folhinha nascendo, se abrindo. Uma já abriu metade, outra não. E a diferença que isso faz na rua. Passar no parque, ver as dáfodilas todas abertas, amarelas, lindas. A Bíblia está dizendo que essa árvore, a sua folha não enfrenta o inverno caindo. Essa folha, mesmo no inverno que vem, ela continua verde, ela não murcha. Ao contrário, como eu falei a semana passada, que um figo, nos meus estudos por causa das figueiras, descobri que na Inglaterra eles não nascem tanto porque o inverno mata o embrião na hora do finalzinho do inverno, porque sempre demora para a primavera chegar, já é característica local, de modo que o figo tem dificuldade de nascer na Inglaterra. Esse que vive nessa água corrente, essa árvore que vive assim, sua folha está lá, verde, não murcha. E o salmista termina dizendo, ou talvez prometendo, ou talvez profetizando, tudo o que ele faz prospera. Tudo que ele faz dá certo. Tudo que ele faz, mesmo quando dá errado, deu certo. Porque o errado foi o cuidado de Deus não permitindo acontecer.
e não a falência de um Deus que não operou em meu favor. O não é prosperar, o sim é prosperar, o espera é prosperar. Se tem água corrente, se tem fluidez, a folha não murcha, está tudo no lugar, bendito seja Deus. Se eu sigo o não faça, e se eu sigo o faça. Jesus, ao falar de árvores em alusão a gente, disse em Mateus 7, depois você lê em casa, vou ler só um trecho, assim: semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Reconhecerão quem? Quem são árvores frutíferas. Jesus pega muito mais pesado, né? O salmista fala que ele vai prosperar. Se você continuar a ler o texto, sim, vai dizer que os ímpios não terão um final bom. Os ímpios enfrentarão o juízo. Os ímpios estão num caminho que leva à destruição, mas Jesus já bate o martelo, vai ser lançado no fogo. Já dá logo a finalização que é reservado à rejeição da fé. Agora preste atenção e assim eu concluo. Dá frutos. Fugir da maldade. Fugir do conselho do ímpio. Permitir que o ouvido e o coração assimile somente a bondade. Tudo isso é bom. Tudo isso é legal. Tudo isso faz bem. E acima de tudo, tanto não faça quanto faça é o caminho para a nossa felicidade com o Senhor. De modo que eu queria te encorajar essa noite para que sim, irmãos e irmãs, meditemos na palavra sistematicamente. Rejeitemos aquilo que o Senhor desaprova. Fujamos de tudo que não procede de Deus. Tenha consciência do que você tem e seja grato. Tenha consciência do que você não tem e lute para ter na força do Senhor. E acima de tudo, esteja perto da água corrente que é Jesus. E essa água corrente vai manter suas folhas e as minhas verdes. E nós iremos prosperar em vida com o Senhor, com a plenitude dele em nós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé, eu queria chamar. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.